Louvado seja o nome do Senhor. Peço que você abra a sua Bíblia em 1 Samuel. Os irmãos conhecem, os irmãos sabem como nós encorajamos a leitura da Bíblia, principalmente na exposição das Escrituras, na pregação. Pois a Bíblia, ela é a única regra de fé e prática, e ela é a única fonte de alimentação, ela é a fonte de alimentação. Por isso é importante que você ouça, você leia, você participe da leitura bíblica no momento da mensagem, no momento que estaremos aqui alimentando da palavra de Deus. 1 Samuel, capítulo de número 1, peço que você acesse no capítulo 1, a partir do versículo de número 10, 1 Samuel. Temos boas notícias, enquanto você está abrindo a sua Bíblia. Graças a Deus, os irmãos que estão acompanhando os cultos lembram que oramos aqui algumas semanas atrás pelo sobrinho do nosso irmão Beto, o César Ferrarese. Ele estava com o Covid. Graças a Deus, há 15 dias atrás, oramos aqui na igreja. Eu dei uma ligada pro César e fiz uma ligação, uma videoligação, e ele estava confinado. E graças a Deus, hoje entrei em contato e o César está totalmente curado, inclusive ele já voltou a trabalhar. Então, grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Também nós agradecemos a Deus, porque o Senhor tem operado na vida do irmão Júlio. Ele está bem melhor, graças a Deus, o quadro dele, Deus tem operado através das orações. Inclusive, eu quero agradecer aqui aos irmãos. Na semana passada nós fizemos uma campanha de 24 horas de oração pela vida do irmão Beto, pela vida do irmão Aguinaldo e vários irmãos. E Deus, irmãos, foi operando naquela segunda-feira mesmo, que estávamos ali 24 horas de oração. Vale a pena a igreja de Deus, a igreja, o povo de Deus, orar unidos, avançar na oração e na comunhão. 1 Samuel, capítulo de número 1, versículo 10 em diante. Esse período que nós vamos ler agora em 1 Samuel faz parte do período dos juízes. A governabilidade era feita por meio dos juízes, e esse período é um período final. Samuel foi o último juiz, e a sua mãe Ana, ela era estéril, ela era casada com Eucana, e Eucana tinha uma outra esposa. Ele tinha também uma outra esposa que chamava Penina, e Penina tinha filhos, e a Penina ficava cutucando, ficava ameaçando, ficava pirraçando, ficava provocando, pois Ana não tinha filho. E Ana, o desejo de Ana era ter um filho, era ter filho, e ela não tinha. E ali ela dobrou os seus joelhos, ela buscou a presença de Deus, ela lutou em oração, e o Senhor respondeu a oração de Ana. Nós vamos ver na vida de Ana como transformar desertos em mananciais. Como transformar os desertos da vida que a gente passa em mananciais aonde Deus estará operando. Convido você a acompanhar em nome de Jesus. 1 Samuel capítulo 1, vamos começar o versículo de número 9. Diz assim: Depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. E nessa ocasião estava ali o sacerdote Eli, sentado numa cadeira, junto ao templo, no pilar do templo do Senhor. Com a alma amargurada, Ana orou ao Senhor, chorou muito e fez o seguinte voto: ó Senhor, Deus dos exércitos, se deres atenção à aflição da tua serva, se te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um menino, eu dedicarei ao Senhor, porque todos os dias da sua vida navalha não passará pela cabeça dele, enquanto
ela orava ao Senhor, Eli observava os seus lábios, como Ana orava em silêncio. Seus lábios se moviam, mas não se ouvia a voz. E Eli pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse: até quando ficarás embriagada? Deixa de beber vinho. Mas Ana respondeu: não, meu senhor, sou uma mulher angustiada, não bebi vinho, nem bebida forte, mas derramei a minha alma diante do Senhor. Não penses que tua serva é uma mulher sem valor, porque tenho falado até agora da minha grande ansiedade e aflição. E Eli respondeu: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizeste. Ela disse: que a tua serva encontre graça diante de ti. Então a mulher seguiu o seu caminho e comeu, e a sua aparência deixou de ser triste. Os desertos, eles são tempos, são situações que representam adversidades da nossa vida. Elas surgem e invadem e não pedem licença. Elas entram na nossa vida para destruir. Elas se apropriam, se instalam e, se deixar, dominam, inclusive a nossa vida. Ana, ela estava casada, mas no entanto, Ana vivia sob ameaça, vivia ameaçada. Ana, ela era amada por Eucana, mas no entanto, ela era provocada, desprestigiada por Penina, que era a outra esposa de Eucana. Ana, ela era esposa, mas era também pisoteada por causa da poligamia. Ana, ela é uma pessoa guerreira, uma pessoa de luta. E Ana, nesse deserto, estéril, uma mulher estéril naquela época, era como se fosse uma maldição. E ainda mais, vivendo sobre a provocação de Penina, e era rival. No versículo de número 6 diz: mas a sua rival provocava muito, a fim de aborrecê-la, porque o Senhor havia deixado estéril. Penina ficava provocando, Penina ficava ali provocando muito a vida de Ana. Então, além dela ser estéril, ela vivia sobre aquela sombra de provocação. Mas Ana nos mostra aqui como transformar esse deserto, essa coisa ruim, essa coisa amargurada, aquilo que deixava desprezada. Nessa noite, Deus tem uma palavra para a minha vida, tem uma palavra especial para você que está amargurado, passando o deserto da vida. Ana nos mostra, por meio da sua atitude, como transformar esse deserto em um manancial, em rios de águas vivas. Em primeiro lugar, nós vemos aqui a motivação. Ana tinha um desejo. Versículo de número 20 diz que Ana tinha um desejo. Diz assim Ana concebeu, e no tempo devido teve um filho, o qual chamou Samuel, pois ela dizia: eu pedi do Senhor. O que é que transforma o seu deserto em um manancial? O que é que transforma os nossos desertos em mananciais? Quando nós temos desejos legítimos, quando nós temos motivação correta. O que é que transforma essa escola que você diz assim: eu já não aguento mais, eu já não suporto mais essa escola do deserto, em um manancial?
é a motivação correta. Ana tinha uma motivação, ela desejava ter um filho, e esse filho, ela diz, eu pedi ao Senhor. Era um desejo correto, era uma motivação legítima, e ela tinha uma fonte autêntica, o Senhor. Eu pedi ao Senhor. Era um desejo bom, correto, era uma motivação boa e era uma fonte certa, pedir ao Senhor. Ana estava motivada apesar da esterilidade. Ana estava motivada apesar das provocações de Penina, a outra esposa de Eucana. Ela estava motivada, apesar de tantas provocações. Ana estava motivada. Apesar dos ladrões da motivação, Ana se mantinha com o objetivo, ter um filho. E esse filho pedia ao Senhor, Samuel. As adversidades, as lutas, elas tiram várias coisas de nós, inclusive a motivação. As adversidades, as agressões físicas, verbais, psicológicas, elas tiram várias coisas de nós. Às vezes as adversidades, as agressões afetam a sua autoimagem. E aí você diz assim, eu não posso, eu não consigo, e isso afeta a motivação. Cada detalhe, cada tarefa, cada palavra, cada gesto, cada motivação, e cada ação está relacionada à motivação. Quando se elimina a motivação, é como desligar o quadro de disjuntor da vida. A pessoa pode ser mais animada, a pessoa pode ser uma pessoa muito extrovertida, você pode ser uma pessoa com aquele temperamento sanguíneo, pessoa ligada em 220, você pode ser uma pessoa cheia de energia, mas quando você é atingida na motivação, tudo se desliga, tudo. Uma pessoa, ela pode estar ali, você cheio de energia, cheio de alegria, mas se for desligado a motivação, tudo se desliga, tudo. Você pode ser a pessoa mais inteligente, você pode ser a pessoa mais assim entusiasmada, mas se for atingida na motivação, tudo se acaba. Uma pessoa motivada, ela vende freezer no Polo Norte. Uma pessoa altamente motivada, ela é uma pessoa geradora de motivação na vida dos outros, e também ela é uma pessoa ligada. Agora, uma pessoa também desmotivada, sem ânimo, ela não vende nem água gelada em tempo de calor. Agora, no que se refere à motivação, existem 3 tipos de motivações. Existe a motivação perdida, que é o estado de total desânimo, sem nenhuma vontade. Segundo, existe a motivação errada. Tem gente que tem motivações, uma motivação de roubo, de assassinato, de agressão, motivação errada. E o terceiro nível é a motivação correta. Tem a direção, os propósitos certos, Deus, sua vontade e os parâmetros. Ana estava motivada em ter um filho, e não era apenas por causa da provocação de Penina. Ana não estava querendo um filho por causa da provocação de Penina, mas ela tinha a motivação certa. Uma pessoa extremamente motivada, ela é eficaz, produtiva, contagiante, empolgante, criativa, influenciadora. Uma pessoa
Altamente motivada é uma pessoa criativa, uma criança motivada. Quando você motiva a sua criança, pode esperar que essa criança vai se tornar um adolescente, um pré-adolescente, um jovem criativo. Ele vai ter a mente rica, uma diversificação muito grande. Agora, quando uma criança, uma pessoa, ela é rechaçada desde a infância, adolescência, oprimida, desmotivada, é um adulto desmotivado. Por isso, eu peço agora em nome de Jesus, se você percebe que coisas estão desmotivando a sua vida, eu peço que você em nome de Jesus leve a sério isto. É tão importante a motivação, que existem pessoas, presta atenção aqui, pessoas que são especialistas em destruir a sua motivação. Existem principados, potestades, que elas tentam acabar com a sua motivação, acabar com aquele entusiasmo na sua alma. Existem pessoas que um especialista, um empresário, eu tenho um livro dele, o sobrenome é Marins, ele diz que existem pessoas que são sugadoras de energia. Sabe o que é isso? Pessoas que você está altamente motivada, altamente, potencialmente preparada. Existe sempre alguém que vai lhe desmotivar. Fuja dos sugadores de energia. É preciso buscar motivação. E quais são as fontes das motivações? Jesus Cristo é a primeira fonte de motivação. Jesus Cristo é a primeira fonte de motivação. Você lembra dos apóstolos? Depois da ressurreição, eles estavam trancados, eles estavam desmotivados, medrosos, com medo. É o que está acontecendo hoje no mundo. Pessoas trancadas, pessoas com medo. Agora veja o texto. Jesus ele entra aonde estão os discípulos e diz: paz seja convosco. Quando Jesus entra ali naquele quarto, quando Jesus entra ali naquele lugar, ele diz: paz seja convosco. Jesus está acionando o poder da motivação, o poder do Espírito Santo. Receba de Deus, em nome de Jesus, a motivação do Senhor Jesus Cristo. Receba. Você está se sentindo acabado, destruído, desmotivado. Jesus diz: paz seja contigo. A motivação daqueles discípulos, ele sai daquele quarto escuro, ele sai daquele lugar escuro, ele sai daquele medo, e aí ele, diante do sinédrio, diante das autoridades romanas, diante das autoridades judaicas, Pedro diz: importa obedecer a Deus do que aos homens. Agora era um povo motivado, era agora 11 apóstolos motivados, que balançaram, que houve um impacto mundial no primeiro século. Querido, escute aqui por favor. A coisa mais importante da vida é você ter a motivação de Deus no seu coração. Não aceite nada que destrua a motivação de Deus na sua vida, nem o coronavírus, nem as notícias ruins, nada, não aceite em nome de Jesus.
Por favor, deixe e receba a motivação de Deus. Penina queria destruir Ana. E hoje, o que é que tem tentado destruir a minha e a sua vida? O que é que tem tentado desmotivar? Doença? Desemprego? O que é que tem tentado destruir a motivação nossa hoje, espiritual, de orar? Até dizer assim, para que orar? Está tudo ruim. Isso é destruição da motivação. Não aceite isso na sua vida. Porque quando Jesus diz, paz seja convosco, Ele estava mudando. Ele estava mudando ali. Jesus, Ele estava ali operando. Segundo, as Escrituras Sagradas é a fonte da motivação. As Escrituras Sagradas é a fonte de motivação. Fabiano, querido, você liga para mim aqui a fonte. A nossa fonte de motivação é as Escrituras. E se estiver desligada, como o meu laptop que vai desligar daqui a pouco, eu pedi para o Fabiano ligar, a motivação acaba. Por isso que você precisa estar ligado. Ligado aonde? Aqui, ó, na Escritura. Porque senão a energia acaba. Obrigado, Fabiano. Terceiro, fonte de motivação. Tenha propósitos corretos, objetivos, de animar, de encorajar. Não pare nesse tempo de se reinventar, de criar. Tenha objetivos na sua vida. Gere. Quarto lugar, o que é que nos motiva? Primeiro, Jesus. Segundo, as Escrituras, fonte de motivação. Objetivos. Agora, pessoas também. Pessoas motivadas também são pessoas que geram motivação em você. Lembro-me de um irmão chamado Julimar. Cabra bom. Começou com um carrinho de cachorro quente, membro da Igreja Batista em Paulínia, Parque da Represa, lembrei o nome agora, Parque da Represa. O Julimar começou com um carrinho de cachorro quente, um homem de Deus altamente motivado. Cachorro quente, carrinho, deu certo. Depois abriu o segundo carrinho de cachorro-quente. Daqui a pouco ele se tornou um empresário altamente motivado. Qual o segredo do Julimar para a motivação? Tem 7 letras a motivação dele. Missões. Tudo que ele ganhava, primeiro investir no reino de Deus para a obra missionária. Julimar, cabra bom. Homem de Deus, motivado. Querido, em nome de Jesus, como transforma deserto em manancial? Motivação correta. Por isso que tem gente querendo destruir a sua motivação. Não deixe, não, em nome de Jesus. Segundo, o que nos leva a mudar o deserto em manancial? Petição. Olha como Ana faz, 1:10, querido, faz isso aqui, ó, capítulo 1, versículo 10. Com a alma amargurada, Ana orou ao Senhor e chorou muito, muito. A oração aqui estava envolvida em comoção, a oração estava envolvida aqui em emoção. A oração aqui estava envolvida em sentimentos profundos. A oração estava envolvida em emoção e intensidade.
Ana sabe. Ana sabia que a causa dela era uma causa que estava entre o improvável e o impossível. E ela vai buscar no Deus das causas fáceis, difíceis, improváveis e o impossível. Qual é a causa sua hoje? Pastor, minha causa está entre o difícil e o improvável. Transforma isso em petição. A minha causa hoje está entre o improvável e o impossível. Transforma isso em petição, pois Deus é especialista nisso. Amém? Amém? Deus é o Deus especialista nas coisas, nos 4 níveis que você falar aqui. Ah, pastor, minha causa é fácil, mas vai lá, transforma em petição também. Ah, mas a minha causa ela é difícil, transforma em petição. A minha causa é improvável, transforma em petição. A minha causa é impossível. Deus é especialista nos 3 níveis. Glória a Deus. Amém? Não deixe, não se desanime, transforme. E Ana vai transformar. E ela transforma em petição. A alma dela estava amargurada, chorou muito, a alma estava chorosa. Paulo e Silas à meia-noite, eles louvavam e oravam ao Senhor. As orações mais fervorosas são nos dias mais sombrios e nas noites mais escuras. Quando você ora, as coisas começam a acontecer, a mudar e manifestar o poder de Deus. Imagina só, você tivesse um botão, e esse botão, o único botão no mundo, e você apertasse esse botão assim, e esse botão resolvesse todas as coisas no universo. Aí você queria apagar o sol, aí você apertava o botão, o sol apagava. Você queria apagar a lua, aí o botão apagasse. Imagina só se tivesse um botão para resolver todos os problemas. Imagina só. Você sabe que nós temos esse botão? É a oração. Porque quando você ora, você está falando com Deus, que não somente tem um botão, mas tem o controle de todo o universo. Por isso que a oração é a mais poderosa que existe na terra, pois é falar com o Senhor, o Deus o ser mais importante do universo, o Deus eterno, soberano e amoroso. Deus é poderoso e também é amoroso. Lá em Efésios diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, nisto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Nesse texto, a oração tem intensidade, profundidade, constância, perseverança, todos os dias, o dia todo, 24 horas, 30 dias no mês. Como transformamos deserto, esse deserto que a gente vive hoje, como transformar em um manancial de águas vivas, como transformar naquele texto que diz em Isaías capítulo 58, 11, que o Senhor transforma a vida em um jardim, em um manancial, através da petição. Transforme a sua frustração em uma oração, transforme o medo em oração, transforme a desilusão em oração, transforme a fraqueza em oração, transforme o desespero que está na sua alma em petição, transforme as incertezas em intercessão e ações de graças. Nós temos experimentado, a Igreja de Deus tem experimentado muitas respostas. Como você pode experimentar respostas de Deus? Transformando os seus sentimentos em petição. Ana, a alma estava amargurada. Ana orou e chorou muito, muito, muito ao Senhor. Olha como diz o texto no final. O versículo de número 18 no final diz: e a sua aparência deixou de ser triste. Petição, oração é isto. É você trocar o choro por um semblante que não é mais triste. É trocar o desespero pela esperança. Trocar a fraqueza pela força. Trocar a desilusão
por um coração cheio de visões de Deus, é trocar as incertezas pela certeza que o Senhor está no comando e no controle de todas as coisas. Terceiro, como transformamos os desertos? Através da devoção. Ana faz um pedido. Ana pede a Deus o filho. E quando ela faz o pedido, ela diz assim, ela faz um voto. Ela diz, no versículo de número 11, por todos os dias da sua vida, a navalha não passará pela cabeça dele. Ana faz um voto de que aquele menino, Samuel, seria consagrado a Deus. Voto. E Ana também, ela consagra ao Senhor. O voto revela devoção, o voto revela desapego, o voto revela liberalidade, o voto revela fervor espiritual. Devoção é a adoração que significa o que é mais importante para a sua vida. O voto, ele é a entrega daquilo que mais amamos ao Deus superior. Também o voto pode ser transformado numa materialização da gratidão a Deus. Quando você faz um voto, você está transformando algo visível em uma expressão de gratidão a Deus. Considerações importantes sobre o voto. Na Bíblia, primeiro, o voto não é obrigatório, mas a partir da declaração e o cumprimento se torna necessário. Em Eclesiastes diz, é melhor não votar do que votar e não cumprir. O voto não deve, em segundo lugar, o voto não deve ser uma forma de manipulação ou comercialização. Senhor, eu dou para você me dar, toma lá da cá. Não, o voto não é uma forma de comercialização. Agora, qual é o maior voto que nós podemos fazer hoje para Deus? O maior voto, os dois maiores votos. Primeiro, é quando você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. E qual é o segundo voto mais importante? É a sua vida consagrada ao Senhor. É você que pegou a mão no arado e não olha mais para trás. É quando você pega a mão no arado e você diz, eu estou com Jesus e não abro. Isso é um voto cumprido. Isso é um voto renovado na presença de Deus. E toda vez que nós fazemos o voto a Deus, nós estamos transformando o deserto da vida em um pavimento da bênção de Deus na nossa vida. E último lugar, Ana recebe. Ana tem um filho. Ana recebe aquilo que ela mais queria. Ana ficou feliz. Ana estava extremamente feliz. E aí no versículo 28 diz assim a palavra: por isso também dedico ao Senhor. Ele está entregue ao Senhor por todos os dias que viveu. E ali adorou ao Senhor. O deserto na vida do ser humano é causado pela ausência de Deus. O deserto na vida das pessoas é causado por causa do egoísmo. Mas o manancial, ele é transformado na nossa vida quando você deixa a luz do céu entrar. Quando você deixa Cristo entrar, a sua vida se torna um jardim regado, um jardim abençoado por Deus. Ana, o que ela mais queria era Samuel. Será? Mas ela entrega Samuel para o Senhor. Então quem estava em primeiro lugar não era Samuel, era o Senhor. Então o deserto de Ana não foi Samuel que transformou o deserto, mas quem transformou o deserto de Ana foi Deus, pois ela consagra ao Senhor. Qual é o seu maior anseio hoje? Um emprego? Um filho? O nosso maior anseio hoje e sempre deve ser a consagração ao Senhor. É Ele que transforma os nossos desertos em manancial. Ana queria tanto ter um filho. E quando tem, ela diz, eu pedi e agora devolvo ao Senhor.
Aprendemos que o ponto mais importante da nossa vida não é quando conquistamos as coisas ou pessoas, mas quando conseguimos consagrar tudo ao Senhor. O ponto mais importante da nossa vida não é quando nós nos casamos, mas é quando o nosso casamento nos leva mais perto de Deus. O ponto mais importante da vida não é quando entramos na universidade, mas quando os nossos estudos contribuem para servirmos a Deus. O ponto mais importante não é quando sobrevivemos a uma grande tribulação, mas o quanto a adversidade nos fez conhecer e temer a Deus. O ponto mais importante não é alcançar a longevidade, mas é o quanto estamos sendo bênção na vida dos outros. Isso que é transformar o deserto em manancial. O mundo, as circunstâncias e as consequências do pecado se encarregam de transformar a vida em um deserto. Você vem para o mundo e diz: quantos sonhos! E o mundo diz: vou destruir todos. Vou destruir todos. E você diz assim: meu Deus, eu vim para a vida. Será que eu vim para sofrer? Que deserto é este? Senhor, esqueceste de mim? Não. Deus chama você. Deus chama para transformar esse deserto em um manancial. Como? Motivação. Motivação certa. Motivação legítima. Motivação que enche a tua alma. Motivação que, apesar dos perseguidores, dos provocadores, você diz: eu sei quem tenho crido e é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Sim, meu querido. Não perca a motivação nesse tempo. Não perca a motivação. Busca em Jesus. Jesus chega hoje na sua casa e diz: paz seja contigo. E você vai sair desse quarto, dessa casa, vai dizer: meu Deus, que maravilha estar motivado. Que maravilha, que maravilha, que maravilha. Olha, uma pessoa motivada é uma coisa maravilhosa, maravilhosa. Maravilhoso. Você pula, você grita de alegria, diz: meu Deus, que coisa maravilhosa está motivado. Você canta, você toca, você se emociona, independente das circunstâncias. Como transformar o deserto? Petição. Como transformar o deserto? Devoção. Como transformar o deserto em manancial? Em uma consagração. Tudo que sou, tudo que tenho, tudo que você é, tudo que você tem, ofereça ao Senhor, pois Ele é que transforma a nossa vida num jardim regado, um manancial cujas águas nunca faltam. Que Deus assim me abençoe e te abençoe.